verdade que as igrejas coptas e as outras igrejas ortodoxas, orientais, elas buscam mais uma relação mística no bom sentido com Deus? É verdade isso? Assim, para eles, né, isso sim, mas aí partindo de uma visão nossa. E assim, nós olhando para eles, de fato nos parece sim ser um cristianismo voltado mais para a questão mística, né? Eles de fato são, né? Mas para eles isso é algo natural, entende? Deixa eu te fazer uma outra pergunta, Felipe. Você provavelmente deve trabalhar a questão da disciplina espiritual, a leitura da palavra, a meditação, a oração e a É uma área que eu contemplação. gosto muito. Eu sei, eu percebi isso, é por isso que eu vou tocar nesse assunto. E você trouxe isso do mosteiro? Sim, é uma cultura, né, que eu aprendi com os monges lá do Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro. A questão contemplação, da meditação. meditação. Isso. Fala-se um pouco mais, assim, para quem nunca ouviu falar disso. Então, deixa eu só pegar um livro aqui, até para mostrar que vai ser importante, Pega aí, porque pega aí. é através desse cara aqui. Mostra ele, Felipe, mostra o livro, a capa dele. Se tiver espelhado, Não, tá legal, tá legal. Thomas Merton. A Montanha dos Sete Patamares. Isso aqui é a biografia do Thomas Merton, mas eu tenho aqui, ó, tem outros livros também dele. Tem esse livro aqui, ó. Esse aqui é o Thomas Merton. Chega mais para frente um pouquinho, chega mais para frente. Ok. Esse aqui são a compilação dos diários do Thomas Merton que ele escreveu antes de entrar para o mosteiro e depois também ele continuou escrevendo. Enfim, eu sempre gostei muito dessa tradição a tradição mística cristã, da espiritualidade cristã. E aí o Dom Anselmo me apresentou o Thomas Merton, né? E aí ele, lê esse cara aqui, lê tudo que você encontrar desse cara aqui, que eu tenho certeza que esse cara vai... E eu comecei a ler, procurar coisas dele, livros e livros. E aí eu me identifiquei assim com o Thomas Merton de uma forma incrível, porque o Thomas Merton eu considero um santo, né? E ele é um monge, ele é uma pessoa assim. Só que ele falava. Ele é vivo? Não, ele infelizmente morreu em 68, quando ele estava em Bangkok, fazendo uma apresentação num mosteiro católico, só que para monges tibetanos. Ele tinha muita essa conversa. Por exemplo, ele era amiguíssimo do Dalai Lama atual, né, que está aí até hoje. Ele era muito amigo do Dalai Lama, ele tinha muita entrada com as religiões orientais, com as religiões orientais, né, principalmente com o Zen budismo. Eu estava tentando lembrar o nome. Você recomenda que quem quiser uma busca de disciplina de espiritualidade, leia esse cara? Leia o Thomas Merton. Comece pelo Thomas Merton, porque ele é um santo que ele não só... Ele é muito humano e ele não esconde essa humanidade dele. Principalmente nos livros dos diários dele, né? Ele conta: eu não aguento mais esse mosteiro, eu queria largar todo mundo, porque o chefe da minha ordem fica no meu pé, eu só quero ficar aqui meditando e ele quer que eu cumpra isso, cumpra... Entende? Ele não faz essa coisa de que não, agora virei monge, virei uma pessoa acima das outras. Não, ele conta. Aí depois, por exemplo, tem a carta do dia seguinte, ele pedindo perdão, que foi o meu velho homem falando, eu também erro, eu tenho que ter noção da minha pequenez, eu de fato não posso levar que a minha fama no mosteiro fale que eu tenho privilégios, não, eu tenho que trabalhar como todo mundo.
Então ele é muito humano, ele não se priva de contar os seus pecados, os seus defeitos. Então isso se identificou muito comigo, Sim, né? Porque eu não Felipe. gosto, apesar de trabalhar com a geografia, com mística cristã, eu não gosto desse discurso sacrossanto e essa coisa Porque ele beira, etérea. ele beira a hipocrisia, porque nós somos pecadores. Deixa eu te falar uma coisa. Exatamente. O Santo Agostinho, Diga. nas Confissões, faz exatamente isso. Ele conta os podres tudinho Exatamente. dele. Mas então, Felipe, O Thomas Merton utiliza a Confissões de Agostinho como modelo para escrever essa biografia dele. Ele utiliza. dá para perceber, na medida que você foi falando. Eu sou suspeito porque eu estou em plena leitura das Confissões e estou em estado de encantamento. Desculpa, eu estou lendo as Confissões, eu vou ler outros livros dele e eu estou entrevistando. Hoje eu entrevistei um cara da USP, fez mestrado e doutorado em Santo Agostinho. Ele dissecou o discurso que ele usou contra cada um dos polemistas, a retórica que ele usou em cada um em profundidade. Depois que eu subi aqui, você vai ver, eu estou entrevistando uns caras que... eu vou acompanhar, pode deixar. Não só acompanho, como fala para todo mundo seguir meu canal aí, cara. Com certeza. É que eu tirei partes dos livros que eu fiz a pesquisa e fui colocando aqui, né? Quando a gente fala de hagiografia, a gente fala em qual foi o grupo que se dedicou a fazer essas compilações hagiográficas, né? Como eu falei, a hagiografia copta do São Jorge, quem fez essa compilação foi o Willis Ale Budge. Você chegou a verificar como é que é o processo de santificação copta, de forma comparativa com a Igreja Católica Apostólica Romana? Chegou a ver isso? Cheguei a ver, mas assim, eu não consegui entrar muito nisso, mas eu já percebi que existem coisas complementares e coisas diferentes também. Por exemplo, especificamente da geografia copta, né? Você tem... Onde é que eu escrevi isso aqui que eu estava também pensando em falar? Com o tempo... aqui, ó. Em o primeiro grupo de textos, esse seu estágio original, o grande professor da língua e literatura copta, que é um dos grandes intelectuais no mundo que trabalha língua e literatura copta, é o Tito Orlandi. Se colocar Tito Orlandi no Google, vai aparecer um monte de coisa desse cara. Nos conta que eles têm a tendência de conectar os martírios, um com o outro, visto que trazem as mesmas características e elementos de história, ao que, para ele, parece um típico recurso de produção de martírios egípcios. Tal fenômeno foi descrito por Tito Orlandi como criação de ciclos. Então, uma especificidade que as hagiografias coptas têm é que, por exemplo, você tem a geografia de unção. A do São Jorge não tem. A do São Jorge só aparece o São Jorge e aparece o bruxo feiticeiro Atanásio, que é um dos inimigos dele. Aparece o Diocleciano, que é o imperador romano, mas assim, de personagem, aparece o feiticeiro Atanásio e o São Jorge. Mas em outras hagiografias coptas, você tem, por exemplo, dois personagens, personagem A e B. E esse personagem B, ele aparece em outros martírios da mesma época. Então, é como se fosse um universo compartilhado de martírios. Entendi. Assim, eu vou falar aqui olha os exemplos que a nossa cabeça pega para falar de universo compartilhado. E o pessoal aí mais jovem e que gosta de história em quadrinho como eu vai saber, né? O que a Marvel está fazendo atualmente de Vingadores, aí você tem o filme solo dos Vingadores, e tem Vingador que aparece no filme de tal super-herói, e aí eles vão compartilhando histórias.
o que acontece na geografia copta é mais ou menos isso. Você tem os santos, e na geografia desses santos, um fica visitando o outro. Entendeu? Então, é porque eu não lembro agora de um santo específico, mas eles compartilham essas histórias. Então, o santo que aparece numa hagiografia, esse mesmo personagem, com as mesmas características, com o mesmo discurso, aparece em outra. Me fala uma coisa, Felipe. É interessante o que você está falando, mas espera um pouquinho. São Jorge viveu aonde e em que período de tempo? O São Jorge, que a gente está acostumado a tratar, e é o santo famoso no Brasil, né, é o São Jorge da Capadócia. Uhum. Né? E aí é que vem uma coisa interessantíssima dessa hagiografia de São Jorge. Porque a hagiografia, além de querer contar toda essa questão de um ideal de um santo, ela quer propor esse ideal. A hagiografia do São Jorge e toda a geografia de um modo geral, ela é um terreno de disputa de narrativa, de disputa de discurso, é disputa teológica também. Então, na antiguidade, que a gente tem relatos de grupos de cristãos, um é cristão, o outro também. Só que um é de uma tradição cristã, o outro é de outra. Esses cristãos se degladiavam na rua por N questões teológicas, isso não se dava só no físico, isso se dava também no terreno intelectual, no terreno ideológico também. E a grande sacada, e é justamente desse fio da meada que eu quero pegar a partir de agora, é que existem rastros deixados por diversos comentaristas. Por exemplo, o Eduardo Gibbon, que é um historiador do início do século XX, ele trata disso, deixam muito a dizer que, por exemplo, que o São Jorge, né, que o São Jorge da Capadócia e coisa, que ele é demonstrado como um herói, na verdade, ele seria um cara terrível. Porque por trás disso tudo, a gente tem a disputa, lá no início do século, no século III, século IV, a gente tem a disputa de duas vertentes cristãs, de duas correntes teológicas, né? Vamos colocar assim. Os arianos e os trinitaristas. E São Jorge era ariano?